esse encontro tivesse o sucesso que está tendo. Uma coisa que eu notei e falei com o Dr. Janedes é que esse nosso painel parece ser o único onde todos os participantes são formados pela Faculdade de Medicina. Então, digo isso só para a gente ver que a faculdade também tem feito muita coisa. O nosso primeiro expositor será o Dr. Eurico de Arruda Neto, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em 1982, professor titular de Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia entre 2013 e 2014, orientador de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutor Eurico, pode começar a sua participação. Bom dia a todos, muito obrigado, professor, pela apresentação, né? Na pessoa do Dr. Vicente Leitão, Paulo Roberto Leitão Vasconcelos e do Ígenes, eu agradeço, né, a sociedade, aí, a Academia Cearense de Medicina, pelo convite à minha pessoa, formulado pelo meu querido professor Oswaldo Gutierrez. E gostaria de também notificar da minha emoção ao ver que o Sérgio Gomes de Matos está sendo homenageado, né, póstumamente nesse evento. Eu fui estagiário do Dr. Sérgio Gomes de Matos, né, na Casa de Saúde São Raimundo, e junto lá com o professor Marcelo, quando eles dois faziam a clínica médica daquela casa. Então, é muito, muito grande a honra de ter sido convidado para um evento tão importante. Muito obrigado. Eu vou, então, começar a minha exposição e vamos ver se eu consigo... Todos veem meu slide, gente? Bom, sim. Ok. Bom, eu fui convidado para falar sobre a imunogenicidade das vacinas e a resposta imune ao SARS-CoV-2 numa mesa de profilaxia, né? E a gente não pode falar desse assunto de um modo detalhado e mostrando todas as evidências e os resultados científicos em 30 minutos. Então, os senhores me perdoem que muitas vezes eu vou fazer apenas um voo rasante, né, sobre os aspectos que eu considero de maior destaque. E lá no final eu vou tentar mostrar algumas implicações de trabalhos que a gente está fazendo aqui mesmo, na USP de Ribeirão Preto, com impacto nessa área imunológica. Bom, eu gostaria de começar prestando homenagem a David Tyrrell, que foi o homem que descobriu o primeiro coronavírus, 229E, nos anos 60, trabalhando no Medical Research Council da Inglaterra, né? E essa técnica de laboratório, Júnior Almeida, foi a primeira pessoa que viu essa imagem de microscopia eletrônica e, inclusive, foi criticada no início porque achavam que era uma imagem de influenza, só que estaria mal feita. E ela, então, teimou e mostrou que não, que isso não era influenza e era um outro agente. Então, isso foi a descoberta do primeiro coronavírus e essa é a primeira imagem vista por alguém na microscopia eletrônica de um coronavírus. Aqui a estrutura esquemática do vírus, só para nos lembrar, né, que é um vírus que tem um envelope lipídico, tem glicoproteínas bem volumosas na sua superfície, que formam esse aspecto em corola, por isso o nome corona, né, do latim coroa. E tem, além da glicoproteína principal S, tem também a proteína do envelope, tem a proteína de membrana, e tem abundantes proteínas N, que são essas proteínas que formam o capsídeo do vírus, que fica dentro do envelope viral. Essa é a linha do tempo da descoberta dos coronavírus, eu não vou ficar aqui tecendo todos os detalhes da história, mas queria chamar a atenção dos senhores para o fato de que fazem apenas cerca de 50 anos, né,
que nós conhecemos, né, os coronavírus, 50, 60 anos. Os 229 e o C43 foram descobertos lá no início por David Tyrrell e passaram-se 40 anos até que se descobrissem mais 2 coronavírus, HKU1 e NL63. Esses 4 vírus são vírus causadores de resfriado. E somente nas últimas 2 décadas apareceram os coronavírus chamados epidêmicos, o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que é o vírus da pandemia atual. E aqui embaixo, sem também querer detalhar cada linha do que está escrito aqui, mas só para mostrar para vocês que todos esses vírus representam pulos de espécie, né, spillovers de vírus que eram vírus de animais, de espécies animais, e que pularam para o homem. De morcego e alpaca ou camelo para o homem, o spillover de 229, por exemplo, estima-se que tenha acontecido cerca de 1000 anos atrás. E isso é possível estimar através de relógio molecular. Bom, vocês veem aqui que morcego. Então, morcegos desempenham um grande papel como reservatórios de coronavírus. Os morcegos são animais muito importantes da fauna, porque eles têm um sistema imunológico bastante bizarro. Eles não inflamam muito, eles têm pouco NF-κB, então eles conseguem sustentar uma infecção viral sem produzirem uma resposta inflamatória, e por isso eles não têm doença. Daí eles tornam-se hospedeiros reservatórios desses vírus. Esse é um esquema da entrada do vírus na célula, né? Então, vocês têm aqui um coronavírus e a entrada do vírus nesta célula. O vírus usa basicamente 2 modos de entrada. Um em que ele se liga ao receptor, que é a molécula ECA2, na superfície da célula, e já funde ali mesmo o seu envelope com o envelope celular e entra. Por outro lado, ele pode também entrar por endocitose. E aí esses vacúolos endossomais são acidificados e num pH ácido, furina e catepsina, que são proteases, vão clivar a proteína do vírus, a proteína spike, e permitir a fusão aqui dentro do vacúolo da membrana do envelope viral com o envelope celular. E isso produz, então, a liberação do RNA viral e a replicação. E vocês veem que está representado aqui como tesourinhas, né? A TIMPERS, que é essa proteína de membrana celular que cliva a proteína do vírus para ele entrar, e também aqui dentro, catepsinas, furina e outras catepsinas podem participar em pH ácido. E vocês veem que muitos eventos proteolíticos são também necessários para a maturação viral no retículo endoplasmático, no Golgi, até a sua liberação da célula. Eu queria chamar a atenção desse aspecto, pois aqui está um desenho bem esquemático da proteína spike, né, que é a espícula viral. Ela precisa ser clivada, é essencial que ela seja clivada nos domínios S1 e S2, onde está essa seta, e é essencial que isso aqui aconteça para que o vírus se torne infeccioso. E aqui embaixo, uma observação que eu considero tremendamente importante do ponto de vista epidemiológico, é que essa proteína de superfície do SARS-CoV-2 tem uma afinidade 1000 vezes maior pela ECA2, né, a ACE2 humana, do que o seu ancestral de morcego. Ou seja, além de haver um pulo de espécie, foi um pulo de espécie bastante, digamos assim, vantajoso para o vírus, pois a afinidade dele pelo seu receptor de entrada é enorme, mas bastante azarada, vamos dizer, para nós, espécie humana, que somos os hospedeiros que estamos sofrendo mais. Esse slide é feito do dashboard da Organização Mundial da Saúde ontem, só para nos lembrar que nós estamos agora com 3.300.000 óbitos no mundo, com 160 milhões de casos confirmados e a letalidade é em torno de 2%. Eu queria brevemente nos lembrar que esse vírus entra pelo trato respiratório, vai ser depositado ali no epitélio alveolar, e aqui ele infecta pneumócitos, replica no citoplasma desses pneumócitos e ativa no núcleo desses pneumócitos a expressão de citocinas e quimiocinas diversas. E você tem como preponderante a produção dos interferons, né, de resposta inata aos vírus, que são interferon 1 e 3, e esse interferon vai ativar uma resposta antiviral em outros pneumócitos que estão aqui atapetando esse alvéolo. Mas ele também produz interleucina 1 beta, interleucina 18, que são consequência da ativação de genes nesse pneumócito, e isso atrai monócitos, que ativa macrófagos alveolares, aliás, e esses macrófagos vão produzir
interleucina 6, que é uma citocina abundante nessa doença, interleucina 8. Essas interleucinas vão recrutar monócitos do sangue, esses monócitos vão migrar para o espaço alveolar, se diferenciar agora em macrófagos derivados de monócitos, que produzem bastante TNF-alfa e óxido nítrico, induzindo a apoptose das células adjacentes, mesmo que não estejam infectadas no alvéolo, amplificando muito essa resposta. Células dendríticas residentes aqui vão amostrar, colher pequenos antígenos do que está acontecendo e levar para os linfonodos adjacentes. Nesses linfonodos vão recrutar uma resposta de células T. Esses linfócitos T migram, então, para o espaço infectado dentro do alvéolo. Você tem CD4, CD8 e células T regulatórias. As células CD4, elas secretam interferon gama que vai ativar macrófago para produzir mais fagocitose de vírus e de células infectadas. E células CD8 matam, né? Porque se ligam e produzem furinas e porinas que vão matar as células infectadas. Mas também, felizmente, há a proliferação de clones de células T regulatórias que vão produzir anfirregulina e fator de crescimento de queratinócito, que são citocinas reparadoras que vão tentar fazer a reparação desse alvéolo. Claro que isso acontece com bastante reação inflamatória e fibrose, danificando o alvéolo. Bom, claro que essa resposta imune inflamatória é a resposta lesiva. Nós não queremos que isso aconteça. Então, a gente quer aqui falar da resposta protetora. O que seria protetor contra isso, né? Então, os experimentos iniciais feitos pelo próprio David Tyrrell, lá na Inglaterra, ele inoculou voluntários com o coronavírus 229E. Claro que esse é um coronavírus que não induz uma pneumonia, mas apenas um resfriado. Mas ele observou, logo de início, né, que havia produção de anticorpos neutralizantes nesses voluntários, mas esses anticorpos caíam rapidamente ao longo de um ano. Então, um ano depois, esses anticorpos já eram iguais aos níveis iniciais. Portanto, a resposta imune humoral nessas pessoas era evanescente, né? Recentemente, isso foi confirmado num belíssimo estudo feito ao longo de 35 anos de soros guardados de 10 pacientes, em que foi possível investigar. Isso aqui são os 4 coronavírus endêmicos. Eu não vou entrar em detalhes de cada linha, mas só a mensagem é a seguinte. A resposta é evanescente, de curta duração, e é preciso que hajam reinfecções que fazem subir novamente o título de anticorpos e decair, subir e decair, e assim por diante. Isso aqui é um período de 1965 até o ano de 2021. Isso é uma evidência, no meu entender, muito forte de que, de fato, não se deve esperar uma resposta de anticorpos neutralizantes forte contra os coronavírus. E deve-se procurar outras formas de medir a assim chamada imunidade coletiva ou de rebanho. Isso foi confirmado para o primeiro SARS-CoV, que foi aquele que surgiu no ano 2002, mais ou menos, e ali durou um pouco mais a resposta. Vocês veem aqui os anticorpos, né? E vocês veem que só cerca de 55% dos indivíduos tinham anticorpos, dos indivíduos infectados com esse vírus, tinham anticorpos 3 anos depois da infecção. Mostrando, mais uma vez, que isso aparentemente é uma coisa de coronavírus, tá? E isso deve ser esperado também do SARS-CoV-2, pois já foi documentado que indivíduos, tanto assintomáticos quanto sintomáticos, fazem uma resposta na fase aguda, marcada em cor-de-rosa aqui, mas na convalescença, quando esses anticorpos são dosados, você já vê uma forte tendência de queda, né? Isso aqui 1 mês ou 2 meses depois, né? E só que a gente também tem uns dados interessantes. Isso aqui é um estudo importante feito em recrutas nos Estados Unidos, e eles, ao entrarem no Exército, né, para servirem lá nas Forças Armadas Americanas, eles foram mais de 3 mil, são quase 4 mil desses recrutas. Foi feita a sorologia deles e foi seguido quais teriam a doença, né? E aqui vocês veem os seronegativos, aqueles que não tinham anticorpos, na curva vermelha, e os que eram soropositivos na entrada, na curva azul. E aqui a doença, né? Incidência cumulativa da doença. Vocês veem que, é claro, a doença foi muito mais frequente nos indivíduos soronegativos, o que leva a crer que existe algum potencial aí de proteção
que precisa ser melhor estudado. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem feito os testes de neutralização, porque aqui há um estudo acontecendo de uso do plasma de convalescente para tratar pacientes, né? Então, os indivíduos convalescentes, especialmente médicos, enfermeiros, pessoal de saúde que teve a doença, foi lá no banco de sangue, doou seu plasma. E aqui, é só um gráfico de alguns títulos de um dia do ensaio para mostrar para vocês que as curvas de neutralização, que são essas coloridinhas aqui, são muito variáveis. Então, os títulos que a gente detectou de anticorpo neutralizante variam muito, de títulos bem baixos, como 1 para 4, até títulos respeitáveis, como 1 para 512. Tá? E isso meio imprevisível, não havia correlação com doença mais grave ou menos grave. E um dado importante também que a gente precisa lembrar é que o complemento, né, principalmente C1q, os anticorpos, quando ligam no vírus, na superfície do vírus, que são esses aqui em preto, eles podem ativar complemento, e a ativação do complemento por si só danifica o envelope viral, a membrana viral, e o vírus passa a não ser mais infeccioso. Portanto, a curva de neutralização que vocês veem aqui em preto, ela pode ser tremendamente potencializada na presença de complemento. Tá? Então, a gente começou então a fazer os testes de neutralização na presença de plasma fresco, ou seja, com complemento. E a gente tem observado que, de fato, os títulos de neutralização, aqui em verde, são mais elevados do que os títulos de neutralização quando o teste é feito na ausência de complemento. Bom, eu queria passar rapidamente um esquema aqui da resposta imune ao vírus. Até agora a gente falou só de anticorpos, mas também existe uma resposta forte de células T, pois as células apresentadoras de antígeno, elas fagocitam vírus e células infectadas por vírus, e o material é então exposto na membrana da célula, no contexto MHC de classe 1, para ativar, de classe 2, para ativar as células T helper, e no contexto MHC de classe 1, para ativar clones de linfócitos T citotóxicos. E esses linfócitos T citotóxicos são, então, capazes de matar células infectadas que apresentam antígenos virais no contexto MHC1. Isso é tremendamente importante para resposta aos coronavírus, como eu passo a explicar aqui. Essa é a estrutura viral, só para nos lembrar que existem várias proteínas estruturais, que são essas que estão aqui representadas, mas existem muito mais proteínas não estruturais que não aparecem no vírus, mas só aparecem na célula infectada. As proteínas estruturais são representadas por essas caixinhas cor-de-rosas e as não estruturais estão nas caixinhas azuis. Os anticorpos são contra as proteínas estruturais. Assim mesmo, há dúvida se há, de fato, anticorpos contra algumas delas. No entanto, quando você olha para este outro lado, você vê que células T, CD4 e CD8 existem contra epítopos de diversas proteínas. Isso é muito importante no pensamento da vacina. Que vacina nós queremos? Nós queremos uma vacina que elicite anticorpo, que a gente já sabe que é uma resposta evanescente de curta duração, ou nós queremos uma vacina com todos os antígenos virais presentes que elicite células T boas, de memória, né? De fato, foi feito também um estudo muito lindo, já foi feito na Europa e nos Estados Unidos, em que eles pegaram, esse slide é um slide cheio de informação, mas eu chamo a atenção de vocês para esse lado esquerdo aqui. Aqui em cima você tem indivíduos que tiveram Covid, e aí foi medido a atividade de células T, CD4 e CD8, e foi visto que CD4 estava ativo em 100%, CD8 em 70%, com reação a diversos epítopos de diversas proteínas, estruturais e não estruturais. E aí, curiosamente, quando olharam indivíduos que não tiveram Covid, aqui os não expostos, eles viram que havia uma boa atividade de CD4, 50%, e até um pouco, 20% de CD8. E isso foi atribuído por reação cruzada a antígenos de outros coronavírus, os coronavírus de resfriado, que todos nós pegamos aí ao longo da vida. Então, existe algum grau de reatividade cruzada entre os coronavírus endêmicos e os epidêmicos, e isso talvez explique a razão por que pessoas têm respostas patológicas, doença mais grave, de uma forma tão heterogênea, né? Pegando o mesmo vírus, indivíduos vão para a UTI, morrem, outros têm apenas sintomas leves ou nem têm nada. E quando foi estudado os tipos de linfócitos T CD8, que são as células citotóxicas nesses pacientes com Covid, foi visto que, ao contrário de outras viroses, nessa virose há um aumento progressivo de células T CD8,
que têm este fenótipo HEMRA, que essas células são as células de memória melhores, aquelas que são capazes de persistir por mais tempo e terem uma resposta mais longeva. Porém, como eu já disse, o vírus tem muitas, eu não vou também entrar em detalhes da estrutura do genoma do vírus, esse aqui é o genoma de um coronavírus, né? Esse aqui são as ORFs, essa primeira ORF 1A e 1B codifica principalmente proteínas estruturais, né? Desculpem, não estruturais, e essa aqui, as estruturais. A seta vermelha aponta esta proteína NS14, que é uma proteína não estrutural. Ela tem uma função muito importante nos coronavírus. Os vírus de RNA, como os senhores lembram, eles são vírus que mutam muito, porque eles não são capazes de corrigir erros de transcrição. Então, as mutações se acumulam muito rapidamente. Os coronavírus, no entanto, trazem uma enzima corretora, que é essa NS14. Ou seja, eles são mutantes, sim, mas eles não são tão mutantes quanto o HIV ou quanto os vírus de resfriados, enterovírus, etc. Por isso mesmo é que o surgimento das variantes, que ficaram tão famosas, né? Essas variantes, elas não são tão assim infinitamente abundantes, pois se o vírus tem cerca de 30 mil nucleotídeos, e se ele mutasse todos os 30 mil, nós poderíamos ter aí uma algazarra de mutações quase que infinita. Mas não é isso, não é assim que acontece. Essas variantes são mutações bastante específicas e que surgem e se fixam, porque trazem alguma vantagem para o vírus, né? Então, aqui as principais, que foi a do Reino Unido, a da África do Sul e a do Brasil, né, a P1, e mais recentemente essa surpresa na Índia, né, que é essa B1617, que tem, curiosamente, duas mutações importantes no sítio de ligação do vírus ao seu receptor. E ela deve vir a ser uma mutação bastante importante epidemiologicamente. A boa notícia é que indivíduos infectados com o vírus, né, com a linhagem original, têm boa resposta de células T às variantes. Então, mais uma vez, eu volto às células T. As células T parecem ser muito mais importantes do que anticorpos neutralizantes dirigidos contra a espícula viral. Existe uma grande quantidade de vacinas, né, de vírus inativado, de vírus que é chamado atenuado, vírus que replica e que não replica, vacinas de DNA e de RNA e vacinas de subunidades. Isso aqui é um gráfico apenas para a gente saber que existem cerca de 30 desse tipo, mais 25 desse, mais 20 desse, tudo em desenvolvimento. Existe um pipeline de produção de vacinas no mundo que dá centenas delas, né? Porém, só para nos lembrar que a vacina para um vírus, ela pode seguir várias estratégias. Uma estratégia é a estratégia de atenuação. As melhores vacinas virais que existem são as vacinas de vírus atenuado, como sarampo, rubéola, cachumba. Tá? Pode ser com vírus inativado, que é o caso da Coronavac, né, que tá em uso no Brasil. Pode ser um vírus fracionado, ou você pode clonar o ácido nucleico viral e fazer a expressão desse ácido nucleico em outro vírus, o vírus replicante, ou num vírus não replicante, ou produzir proteínas recombinantes, como é o caso da vacina de hepatite B, né, que é uma vacina de subunidade muito boa, por sinal. E aqui embaixo, as que estão, de fato, sendo feitas para a Covid-19. Né? Aqui é a espícula, está aqui o sítio de ligação ao receptor, e isso foi expresso em adenovírus, né? E esse adenovírus é um adenovírus não replicante, ou ele foi inativado, que é o caso da Coronavac. Existe a vacina de RNA, que é a vacina americana principalmente, e existem algumas vacinas recombinantes que estão sendo preparadas, inclusive uma aqui em Ribeirão Preto, com estudos que a gente está colaborando, né, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro, com a professora Leda. A vacina de adenovírus é feita com um vírus não replicante. Então, aqui está o vírus, esse vírus ele é defectivo, ele não replica, porém ele é colocado numa célula que contém o que precisa para ele replicar, só nesta célula, daí o vírus replica, ele é produzido nessa célula, quando ele infecta outra célula, que não tem aquele gene necessário para replicação, ele não replica mais. Portanto, não tem liberação de vírus. Quando esse vírus é dado para uma pessoa, ele é fagocitado por célula dendrítica, processado, como a gente já falou, no proteasoma, e os peptídeos são apresentados no contexto MHC de classe 1 para células TCD8, que são células que vão matar células infectadas quando se encontrarem com elas. Portanto, as vacinas que elicitam resposta de células T são muito boas,
pois guardam memória muito melhor e são capazes de conter a infecção na porta de entrada. É difícil fazer uma vacina de vírus atenuado para um vírus que a gente conhece pouco sobre ele e que a gente não tem coragem, portanto, de garantir a atenuação para usar uma vacina de vírus vivo. Então, acho que isso ainda vai demorar um pouco. Mas há esperança, pois aquele sítio que eu falei no começo, que era essencial da clivagem da proteína de superfície do vírus por furina, pode ser deletado, e quando o vírus perde o sítio de clivagem de furina, ele se torna atenuado para a sua patogênese, e a sua transmissão é reduzida conforme confirmado em experimentos feitos com furões. E eu não vou detalhar aqui os resultados, apenas garantir para vocês que, tirando o sítio de clivagem de furina, você tem um vírus atenuado. Então, isso é uma esperança aí para o futuro. Até agora, a gente falou só da resposta imune, baseada na estimulação da resposta imunológica e ao vírus, mas eu queria acrescentar um ingrediente importante que tem sido objeto do nosso estudo aqui, que é a linfopenia gerada pela infecção aguda. Né? As causas dessa linfopenia, que são associadas, e a linfopenia tem sido associada com maior gravidade de doença. Mas por que causas? Será porque os linfócitos são recrutados para o sítio inflamatório? Será porque há infecção direta do vírus nos linfócitos, matando esses linfócitos? Então, a gente tirou células mononucleares de sangue periférico de indivíduos doadores saudáveis, fizemos uma cultura dessas células in vitro, colocamos o vírus e vimos que há uma replicação viral nessas células bastante importante até. E documentamos que as células estavam infectadas pela presença de RNA dupla fita, que é um RNA, uma confirmação de infecção dessas células. Eu ouvi aí a campainha, mas já estou me aproximando do final, professor. Os tipos de linfócitos infectados são tanto CD4 quanto B, monócitos e linfócitos T, CD8. E nós vimos isso não somente em placa de Petri in vitro, mas também nos próprios pacientes. Tirando sangue dos pacientes que estão no hospital com Covid, a gente viu a presença da replicação viral nesses linfócitos e vimos que são CD4, CD8, linfócitos B, CD19 positivos e monócitos também. E que essas células estão entrando em apoptose. Portanto, o vírus não somente infecta, como ele mata linfócitos na fase aguda da doença. E está aqui a marcação, para os senhores verem, o vírus em vermelho, o RNA dupla fita em azul, e aqui o fenótipo das células CD4, CD19 ou CD20, que é linfócito B, e CD14, que é monócito. Todos eles mostrando-se infectados. E essas células vão parar no infiltrado inflamatório pulmonar. Isso aqui é a histologia, marcando também o vírus, os marcadores dos subtipos celulares, e aqui a sobreposição das imagens, mostrando de novo que no pulmão, esses mesmos fenótipos, CD20, CD4, CD14, e inclusive células CD14 que são macrófagos, produtores de interleucina 6, que é aquela citocina mais abundante na inflamação dessa doença, presentes também no pulmão. Também há a produção de extrusão de redes de DNA pelos neutrófilos no pulmão, também é um estudo que a gente fez aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Isso aqui são as redes de DNA que os neutrófilos lançam para fora para tentar conter os patógenos, só que essas redes de DNA são muito indutoras de inflamação e elas estão presentes em abundância também em tecido pulmonar de necrópsia. E a gente agora, esse é o último componente da minha apresentação, está vendo a presença do SARS-CoV-2 em tecido linfóide de crianças assintomáticas. Então, são crianças que não tiveram a Covid, provavelmente se infectaram assintomaticamente e que agora, quando a pandemia aliviou, as cirurgias otorrinolaringológicas voltaram a acontecer e nós pegamos, então, 25 crianças, examinamos as tonsilas tiradas, adenoide e amígdala, e procuramos vírus. E encontramos alguns vírus, o rinovírus, influenza, e encontramos 2 delas com o SARS-CoV-2. E nós podemos ver a presença do vírus marcado em vermelho no epitélio das tonsilas e também no interior do tecido linfóide, mostrando que talvez essas tonsilas dessas crianças possam ser reservatório da infecção. Mais do que isso, estudos de necrópsia feitos aqui mostram a presença do vírus em astrócitos, né? Com a marcação de GFAP, a marcação para o vírus em verde e a sobreposição em amarelo, mostrando que isso aqui é tecido de ser humano que faleceu. Então, é a necrópsia, para mostrar que há essa infecção do sistema nervoso central, que é bastante preocupante no longo prazo. Tá? Então, eu queria terminar fazendo um sumário da minha apresentação.
de que a resposta imune humoral ao coronavírus é fraca e curta, a resposta celular tem maior potencial protetor contra a doença grave, as vacinas contendo múltiplos epítopos de SARS-CoV-2 são alvos de linfócitos T e têm maior potencial de gerar imunidade protetora, as variantes fixadas do SARS-CoV-2 indicam a necessidade de vacinas multivalentes no futuro, ou talvez de uso periódico dessas vacinas, a infecção de linfócitos e monócitos na fase aguda, e a infecção prolongada e assintomática do tecido linfóide tonsilar de crianças pode ter consequências epidemiológicas e diagnósticas importantes, e que a infecção do sistema nervoso central sugere possíveis consequências neuropsíquicas tardias contra o vírus. De fato, esse é o último slide, esse é o desfecho de milhares de pacientes sobreviventes de Covid-19, mostrando que há, no longo prazo, a presença de demência, a presença de desordem de ansiedade psicótica e AVCs, né, hemorragias intracraniais. Então, a gente está se preparando aí para entrar numa fase em que nós vamos observar várias complicações neuropsíquicas dessas pessoas, desses pacientes. Esse é o grupo de pesquisa da gente aqui em Ribeirão Preto. Eu tenho a sorte de ter jovens muito entusiasmados trabalhando no laboratório BSL-3, com condições, como vocês podem ver aqui, com toda a biossegurança, e ao apoio financeiro das agências de fomento CNPq, FAPESP e CAPES. Muito obrigado a todos. O telefone, Vicente, o microfone está desligado. Acadêmico Vicente. Liga o microfone.